Hoje é dia 30 de novembro, o último dia do mês de novembro, o ano civil 2021. A igreja comemora o dia de Santo André. Santo André. Quem foi André? Quem foi Santo André? Santo André foi um apóstolo, não é? O primeiro apóstolo que Jesus escolheu, não é? É tido como irmão de Pedro, que na verdade é primo de Pedro, e naquela época, como a gente já comentou, a nomenclatura de primo não existia. Então quem pertencia à família era irmão. E André foi um dos 12 apóstolos que o próprio Jesus escolheu para iniciar a sua vida pública, um dos 12 apóstolos um dos 12 que conviveu com Jesus para conhecer a boa nova, a boa notícia, o evangelho, não é? E claro, por conta desse conhecimento, ele foi também um enviado para trazer novos apóstolos, para trazer novos presbíteros, para trazer para a igreja de Deus novos vocacionados, para dar continuidade ao projeto de Deus, que era ao anúncio do Evangelho, a salvação de toda a humanidade. Então, o Evangelho de hoje, que é narrado através de Mateus capítulo 4, do versículo 20, desse versículo 18 ao 22, né, narra exatamente o momento em que Jesus inicia a sua vida pública. E ao iniciar a sua vida pública, convoca 12 apóstolos. Dentre os 12 está André, que, segundo a Bíblia, foi o primeiro a ser escolhido, o primo de Pedro, o irmão de Pedro, mas o primo de Pedro. Santo André foi, com certeza, não é, um dos escolhidos da parte de Jesus Cristo para levar o Evangelho, dado a seu chamado, a sua própria vocação. É conhecido que Santo André, ele divulgou o Evangelho, ele evangelizou a Acaia, local que ele foi torturado, local que ele foi também considerado Marte, porque pregava o Evangelho, porque anunciava o Evangelho, e naquela época o anúncio do Evangelho era exatamente uma grande dificuldade, porque as pessoas não aceitavam a boa nova, a boa notícia. As pessoas não aceitavam, eram poucos aqueles que sabiam conviver, ou que aprendiam a conviver, ou que aceitavam toda a dimensão da nova pregação, de uma nova religião, toda a pregação de uma nova maneira de se viver, que era a pregação do amor, não é? O evangelho do amor. E André foi esse homem, era um pescador, não é? Sabia que tinha uma missão não somente a de ser pescador do mar da Galileia, mas a missão de pescar homens. E André, claro, fez da sua missão aquilo que Nosso Senhor esperava, que muito esperava que ele fizesse, e ele fez, tanto que foi Marte, foi sacrificado exatamente por conta disso. A igreja celebra hoje, e a cor litúrgica é uma cor vermelha, porque é uma cor que representa a vitória, uma cor que representa o sangue vitorioso de um mártir, é uma cor que para nós simboliza a própria vitória, como é a cor do sangue daqueles que morreram por conta do Evangelho. Todos nós sabemos, não é, que a igreja traz hoje dentro da sua própria estrutura, vamos dizer, a estrutura tanto física como a estrutura espiritual, aqueles homens, aquelas pessoas que se dedicaram até a dar a sua própria vida. E André foi um desses, não é, que defendeu. Porque André defendia a verdade, porque André defendia uma história de vida criada por Deus. Jesus Cristo, que veio para resgatar os filhos de Deus, aqueles que acreditavam em Deus, aqueles que acreditam em Deus. E André defendeu durante toda a sua vida, a partir do seu chamado, mas durante toda a sua vida, tudo aquilo que ele entendia, o que era o plano de salvação que Deus construiu na pessoa de Jesus Cristo, implantou na face da terra, e André foi um dos pilares desta igreja para que o plano de Deus não falhasse e o plano de Deus existisse. Então a ele, nesse dia de hoje, nós rendemos toda a homenagem humana, não é? Mas rendemos graças a Deus por ter feito homens como ele e ele ter seguido o chamado que ele teve, não é, de Jesus Cristo para ser um dos 12 apóstolos. Nós te pedimos nesse momento, Santo André, que interceda por cada um de nós.
Assim como a sua missão foi escolhida por Deus, foi chamada por Jesus Cristo e foi confiada até o fim da sua vida, que nós também sejamos essas pessoas, chamadas pelo Senhor, confiadas a nossa vida e entregues nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai,